Olá, seja muito bem-vindo para mais um Estudo Central. Muito obrigado porque você está conosco. Vou aproveitar para pedir para que você deixe o seu like, para que você compartilhe esse vídeo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva lá no canal do Estudo Central e também no canal da Igreja Adventista Central de Sorocaba. Antes de a gente entrar no tema 10, olha só como o tempo passa rápido. Tema 10 da nossa lição dessa temporada. Eu gostaria de mandar um abraço especial para os nossos amigos que nos acompanham aí pela internet. O Denis Donizete. Denis, obrigado por estar sempre com a gente. A Maria Feitosa, lá de Biúna. Receba o nosso abraço, Maria. E também o Guilherme Figueira, que está assistindo lá de Angola. Guilherme, compartilhe esse vídeo aí para mais pessoas terem acesso, tá bom? Aí de Angola, e pede para o pessoal fazer os comentários aqui para a gente. Nós queremos saber de onde você está falando, de onde você está assistindo o nosso programa. Muito bem, nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, pastor João Nogueira, que veio lá da APS, Associação Paulista Sudoeste. Pastor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Alex. É um prazer poder estar aqui com você, com a doutora Luciana, com todos vocês que estão aqui. Muito obrigado, pastor. Nós temos também a presença da doutora Luciana Brandão, que também aceitou o nosso convite. Lu, seja muito bem-vinda, obrigado por estar com a gente. Obrigada, Alex, pelo convite. Eu gosto muito de acompanhar esse estudo, que é bem bacana, acrescenta demais à nossa vida, ao nosso conhecimento. Estou muito feliz de estar aqui participando. Amém, amém. Lu, vou pedir para você orar para a gente iniciar, então, pode ser? Pode, claro. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor se preocupou lá atrás em deixar escrito, registrado para nós todo esse conhecimento da sua vontade. E esse estudo, Senhor, é para isso, é para conhecermos a tua vontade, sabermos hoje, no dia a dia, aquilo que é importante para trilharmos nosso caminho aqui na terra. Que nesse momento, Senhor, o seu Espírito Santo nos use, nos ilumine também aqueles que vão estudar conosco assistindo esse programa. E que, ao final dele, o nosso coração esteja mudado e a nossa mente iluminada com as suas palavras. Amém. Tudo isso, Senhor, eu lhe peço e agradeço por Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós já estamos no tema 10, como eu disse, da lição da Escola Sabatina, as 3 mensagens do Apocalipse. Está quase acabando, são 13 temas dessa temporada. Você é nosso convidado para assistir esse vídeo, assistir essa programação e continuar assistindo aos demais vídeos da série. O tema 10 vem falando sobre um tema muito importante, extremamente importante, assim como os demais temas que já estudamos. Os últimos enganos de Satanás. Às vezes a gente não percebe que nós estamos o tempo todo sendo tentados a cair nos enganos de Satanás. Conta-se na abertura da lição, na introdução da lição, que em 1982, era um dia normal lá em Chicago, nos Estados Unidos, tudo parecia que seguiria normalmente na rotina das pessoas, porém, começaram a surgir pessoas doentes e morrendo rapidamente. Até então descobriram que algumas cápsulas de Tilenol, é esse remedinho que a gente tem em casa, o Tilenol havia sido envenenado. E as pessoas passaram a morrer consumindo o Tilenol. Conta-se que até hoje não se sabe quem foi a pessoa que fez isso daí, né? Mas houve muitas vítimas. E a lição compara os enganos de Satanás com esse episódio das cápsulas de Tilenol que foram envenenadas. Satanás tenta envenenar a verdade para que a gente consuma essa verdade envenenada, tenha ela como real, e no fim dos tempos a gente sabe que um pouquinho de mentira, um pouquinho de veneno na água vai deixar a água toda contaminada. E muitas vezes, trazendo já para a lição de domingo, Lu, muitas vezes o caminho que nós trilhamos parece correto, parece verdadeiro, né? Mas nem sempre não é isso? Sim, essa história sobre tomar essas cápsulas de Tilenol, que no fundo tinham uma poção de veneno, ela linka muito com isso que você disse. As pessoas que buscaram essa cápsula, elas buscaram o quê? Um remédio. E quando a gente busca um remédio, o que o remédio tem? Ele tem a bula, né? E elas foram enganadas.
Trazendo para a nossa realidade, sobre os enganos de Satanás, a Bíblia fala, né, que no final dos tempos, e é isso que a gente vem estudando nesse programa, né, o que a Bíblia, o que o Apocalipse traz de instruções para nós a respeito do que esperar de enganos no final dos tempos. Então, muitas vezes, a gente vai tomar um remédio sem ler a bula, e a gente pode fazer mais mal do que bem. O que é a nossa bula, né, para a gente se guiar sobre como caminhar aqui na Terra até a volta de Jesus? É a Bíblia, né? Então, é muito difícil nós confiarmos naquilo que os nossos sentidos nos mostram, aquilo que a minha experiência de vida disse, ou aquilo do que eu imagino do que a vida é. A bula perfeita, né? O manual que a gente precisa seguir para saber como caminhar nessa vida é a Bíblia. A própria Bíblia fala que enganoso é o coração, né? O meu coração é enganoso, o meu coração ele é corrupto, cheio de maldade. Então, se a gente for determinar o que é verdade e o que é mentira, o que é certo, o que é errado, baseado naquilo que eu acho, a chance de eu errar ela é enorme. Quantos de nós aqui, se a gente olhar para trás na nossa experiência, nós já tomamos decisões, não estou nem falando decisões de relevância eterna, como é a decisão naquilo que eu vou acreditar ou não, naquilo que eu vou adorar ou não. Coisas simples da vida. Quantas vezes a gente já tomou uma decisão que depois que passou o tempo e que a gente conseguiu ver um manual de instruções ou alguém especializado naquilo, a gente fala, nossa, se eu pudesse voltar atrás e decidir diferente. Então a Bíblia fala que o único caminho certo é mergulhar na palavra de Deus. É cada dia a gente estar familiarizado e ter a Bíblia como um norte, a Bíblia como uma direção, uma bússola, e aquilo que sair da palavra de Deus, opa, será que é isso que eu quero escolher para a minha vida? O que diz a palavra de Deus? É o único guia que não muda, de acordo com o sentimento, com o achismo. Então, a Bíblia fala muito isso. Tenha a palavra de Deus como guia, porque se a gente for baseado na gente, a gente pode errar. Pastor, e ligado a isso que a Lu falou, né, as consequências de nós não seguirmos esse guia são consequências eternas. São consequências muito complicadas. Quando no verso principal da lição, né, que é o verso que a gente fala que é o verso para memorizar, né, que está lá em João 17, fala o seguinte, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que acontece? Quando a gente vai ver a história do pecado, o pecado ele surge lá no Éden, e surge com a mentira. Né? O pecado ele surge com uma mentira ali misturada com um pouco de verdade e tudo. Só que o mesmo método que foi usado no Éden, ele continua ao longo da história. E deu certo lá no Éden. Deu certo no Éden, continua dando certo. Então, assim, quando você vai confrontar, o livro do Apocalipse ele vem trazendo isso muito, assim, você vai confrontar a verdade com o erro, né? Assim, a mentira com a verdade. Então, você percebe que Jesus promove a verdade. E o nosso inimigo, Satanás, ele promove a mentira. E ele tem mentido às pessoas. É interessante que quando Jesus está aqui na terra, durante o seu ministério, ele adverte seus discípulos. Fala assim, olha, cuidado para que as pessoas não enganem vocês. Então aí você vai vendo que o engano, ele vem de muito tempo. Só que esse engano ele passa para o meio religioso, de uma forma assim, muito especial. E hoje as pessoas elas têm sido enganadas, de fato, nesse campo religioso. E o engano ele tem perdurado aí nos nossos dias hoje ainda. É verdade. Vamos iniciar, então, falando de um desses enganos. E eu gostaria de citar aqui o livro de Jó, 19, 25 a 27, que ele diz o seguinte, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, na minha carne, eu verei a Deus. Um dos enganos que nós vemos, que nós estudamos na Bíblia, é da imortalidade da alma. A gente pode buscar na história os egípcios, por exemplo, que os líderes egípcios eram enterrados
com os seus bens, com os seus pertences, inclusive com seus servos, porque eles acreditavam que eles viveriam novamente e poderiam utilizar esses recursos que ele tinha aqui nesse mundo para onde eles iriam. E hoje as escavações, né, já mostram que eles estão ali ainda, né? E Jó, lá no passado, o primeiro livro que foi escrito na Bíblia, está dizendo, ele já está citando que quando o meu corpo for revestido, a minha carne voltar a ser carne, minha pele voltar a ser pele, então assim eu verei a Deus. Quer dizer, eu não morro e vou para o céu ver a Deus, ou eu não morro e vou para o inferno, é isso mesmo? Então, não sei se você quer comentar, doutora, ou eu posso falar. Pois não, pastor. Na realidade, assim, quando a gente olha para isso, a gente percebe que esse é um dos maiores enganos. Na realidade, esse é o engano original lá. Se você olha lá para o Éden, como a gente falou aqui, você pode perceber que quando Eva fala para a serpente ali, para a antiga serpente, né, que se chama diabo, Satanás, como a Bíblia vem apresentando, quando a serpente vira para ela e fala assim, olha, é certo que não morrereis. Deus fala assim, ó, se você comer, você vai morrer. E aí a serpente fala assim, não, é certo que não morrereis. E esse é certo que não morrereis, ele tem perdurado ao longo da história. E tem chegado hoje de várias formas, porque até hoje, Alex, o ser humano ele não conseguiu dar um jeito, muito menos o diabo, dar um jeito naquilo que é o grande problema, que se chama morte, né? Assim, além do pecado, o pecado ele gera a morte. Então, embora as pessoas elas lutem desesperadamente para promoverem uma forma de ressurreição, o ser humano ele precisa de um alento separado de Deus. Então, assim, essa crença de que as pessoas vivem depois da morte, ela é muito difundida. Foi difundida no passado, como você mesmo disse, ali nas antigas religiões, nas antigas civilizações, e chega muito forte hoje em dia. E hoje, boa parte das crenças atuais hoje pregam o seguinte, você vive aqui, mas quando você morrer, né, a sua alma continua viva, você não morre, você nunca morre. Então, essa crença ela tem vindo, e isso, quando a gente estuda a Bíblia, isso é um grande engano que o inimigo ele tem introduzido na humanidade. Só que nós que somos cristãos, nós que somos da palavra, como a doutora Luciana falou, nós não precisamos ser enganados, né? O Senhor já nos advertiu desses enganos através da palavra. E a palavra ela confronta cada um desses enganos. Tem algumas... Alex, só complementando isso que o pastor falou, o que a Bíblia fala, né, a respeito do estado dos mortos, a Bíblia coloca a morte como um sono. E esse é um ensinamento muito confortante para mim. Eu acho que, para aqueles que descobrirem esse ensinamento, é um ensinamento muito confortante. Eu saber que um ente querido que faleceu, que ele vai estar dormindo, né? O fôlego de vida dele voltou para Deus, o corpo se decompôs ali na terra, voltou a fazer parte da terra, como Deus criou lá em Gênesis. O fato de eu saber que ele não está sabendo de nada, que ele não está vendo o sofrimento, talvez, da família que ficou aqui, né? O fato de saber também que ele não está sofrendo tormentos no inferno. Isso é um ensinamento muito reconfortante. Saber que o que a Bíblia mostra é que, quando Jesus voltar e ele for ressuscitado, ele vai para o céu, né? Que talvez aquele que não for para o céu, ele não está sofrendo eternamente. E que Deus não é um Deus tão tirano a ponto de castigar uma pessoa eternamente por décadas de vida. Deus não é assim. Deus é um Deus maravilhoso, um Deus de amor. Então, esse ensinamento da Bíblia a respeito do estado dos mortos é um ensinamento que mostra o amor de Deus também. Amém. Que Ele cuida da gente, que o nosso familiar, enfim, não está nem sofrendo eternamente e nem olhando para a gente, vendo o sofrimento, vendo as decisões erradas, né? Então, a Bíblia ensina que a morte é um sono, né? E que o pecado lá na frente vai ser destruído de uma vez, não eternamente. Amém. Não condiz isso com o Deus amoroso que é, né? Não condiz. Prepara o comentário a respeito da adoração do sol, porque eu vou falar com o pessoal que está nos assistindo ali. Talvez você que é nosso amigo, nosso irmão, que
professa alguma crença diferente disso que a gente está dizendo, embasado na Bíblia, possa não estar entendendo muito o que a gente está querendo dizer. Os espíritos, eles não voltam para falar. As pessoas que faleceram não voltam para se comunicar com a gente. E se você ficou curioso, gostaria de saber mais a respeito desse tema, nós não vamos ter tempo de abordar todo esse assunto. Deixe o seu comentário aqui no vídeo, nós vamos entrar em contato com você e teremos o maior prazer de, através do estudo da Bíblia, esclarecer esse tema tão importante e tão delicado, tá bom? Não deixe de escrever aqui, a gente vai até você para a gente esclarecer, detalhar melhor esse estudo que a gente está tendo. Muito bem, vamos lá. Adoração ao sol. É uma coisa nova, pastor, adoração ao sol? Não, não é uma coisa nova, né? As antigas civilizações, elas prestavam culto ao sol porque eles não conheciam Deus verdadeiro, né? Então, assim, eles viam aquele astro ali no meio do céu, iluminando. Então, eles falaram, não, esse aqui é o nosso Deus. Só que a Bíblia, ela fala de alguém que é maior do que o sol, alguém que criou o sol, né? Que é o próprio Deus, né? O próprio Cristo. Né? Ele é o nosso Criador. Agora, o que acontece com relação à adoração ao sol é que o sol, ele tinha um dia de ser adorado, que era o dia de domingo. Né? Assim, esse era o dia inicial que, de uma forma especial, no passado, se adorava ao Deus Sol. E esse engano que a gente veio falando logo do início, a gente falou assim que tem dois grandes enganos hoje que permeiam na nossa civilização, no nosso tempo. Um deles é aquele que você acabou de esclarecer ao público aqui agora, né, com relação à imortalidade da alma. Nós cremos que quando a pessoa morre, ela está na morte de um sono. E o outro é um falso dia de adoração a Deus. Porque quando a gente acredita, quando nós cremos que nós temos um Deus Criador, como já foi falado em lições anteriores, a gente acredita que Ele é o nosso Criador, então a gente o adora no verdadeiro dia de adoração, que é o sábado. E esse tema é tão importante, por que a gente fala que é tão importante? A Bíblia diz que a adoração, evidente, qualquer adoração que não seja a Deus, é abominação, mas ela é muito clara. A adoração ao Deus Sol era abominação a Deus. Sim. Era se voltar contra Deus. Por mais que muitos do passado, a gente encontra na Bíblia, situações em que os adoradores do sol estavam em frente ao templo, de costas para o templo, adorando o Deus Sol. Adorar o Deus Sol é você adorar a criatura ao invés do Criador. Sim. Né? Pois não, Lu? Sim. Não, é interessante notar como que isso, a gente comentar, como que essa adoração ao sol, ela começou a ser introduzida dentro do cristianismo. Então, lá no início da igreja cristã, não existia esse tipo de adoração. Conforme foi se desenvolvendo a religião cristã, muitos povos, a adoração da natureza, né, não só o sol, lua, estrelas, a adoração desses deuses da natureza fazia parte do culto pagão. E conforme foi expandindo, né, o cristianismo, algumas práticas, né, do paganismo começaram a ser introduzidas no cristianismo. No cristianismo original, né, como nós não vemos na Bíblia, em momento algum, Cristo adorando algum tipo de ídolo como isso. Né? E lá no século IV, né, quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, ele se converteu em 313, né, depois de Cristo, em torno de 60% da população de Roma, daquela época, se tornou cristã. E ele era um imperador pagão. Então, hoje, né, os historiadores veem, né, a conversão de Constantino ao cristianismo como também uma manobra um pouco política talvez, né? Social. Então, eu me converto a uma religião que está se tornando predominante no meu império, popularizando, para eu conseguir conciliar esses dois tipos de religiosos. Né? E Constantino, os historiadores falam que o sol
era o protetor de Constantino, né? Ele seguia, Então, com adorava ele, o sol com e ele, tinha como isso, protetor dele. com ele iniciou essa mudança do dia de adoração. O dia de adoração bíblico, desde o Éden, né, lá da criação, é o sábado, né? E o dia de adoração se tornou, a partir de Constantino, né, em 321, que teve um decreto de que, a partir dali, Sim. o domingo seria adorado, né? E, posteriormente, essa resolução de Constantino, ela foi ratificada daí por outras leis, por concílios da própria igreja, né? E assim foi se popularizando a adoração, mas na Bíblia nós não encontramos em nenhum local, algum lugar que mostre assim que a partir de tal data Deus mudou isso, né? Então o sábado ele está no centro da lei de Deus e foi mudado sim, mas não por Deus. Foi mudado nesse contexto político, religioso. Inclusive, né, nesse momento que você citou, no século IV, ele cita aqui em 321, essa lei, essa regra, ele determinou que os seus súditos mais próximos guardassem o domingo com penalidades para quem não fizesse isso. E nós, como adventistas do sétimo dia, estudando as profecias, acreditamos que haverá novamente um decreto dominical, onde as pessoas aí envolvidas, né, ou direcionadas por Satanás vão perseguir os cristãos que não professarem o domingo como seu dia de guarda. Mas isso é um estudo para uma outra data. Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles fazem um convite, um chamado à fidelidade. Porque ele chama essa crença errada, essa crença mentirosa ou enganosa de Babilônia, né, pastor? Só voltando aqui Sim, uma questão de Constantino, quando Constantino ele se converteu ao cristianismo, muita gente comemorou, né, assim, falou assim, nossa, agora vai ser muito bom e tudo. Só que Constantino ele traz muitos instrumentos do paganismo para dentro da igreja cristã. E dentre esses instrumentos um falso dia de adoração, que é o próprio domingo aqui. E isso chega até hoje nas igrejas cristãs, muitas delas ainda guardam a questão do domingo. Mas quando a gente pensa aqui, voltando ao que você falou aqui da questão da fidelidade, Deus ele convida ao seu povo para um retorno à palavra de Deus, um retorno para a Bíblia, um retorno para buscar aquilo que Deus diz. Independendo, você que está nos acompanhando, independente da denominação que você professa, da religião que você professa, saiba o seguinte, nós não precisamos ser enganados se a gente vai para a Bíblia, se a gente vai para a palavra de Deus. E quando a gente volta para a palavra, a gente percebe, isso que eu estou fazendo, isso é a minha vontade, isso é a tradição humana, ou é assim que a palavra diz? E eu creio, Alex, doutora Lu, você que está nos acompanhando, eu acredito que a gente precisa sempre ficar com assim diz o Senhor na sua palavra. Amém, amém. Estamos caminhando para o final do nosso estudo, é uma pena que não temos mais tempo, mas a gente precisa falar da graça, né? Porque assim como haverá a punição para aqueles que se deixarem enganar, para nós, né? Porque a Bíblia diz que Satanás vai enganar até mesmo, se possível, até mesmo os escolhidos. Então não pense você e nós aqui que estamos estudando nesse momento a palavra de Deus, que nós estamos livres dos enganos. Nós não estamos. Porque a própria lição, quando a gente estuda mais profundamente, ela fala que nós somos enganosos, nosso coração é corrupto como seres humanos. Então, a solução seria buscar a Deus, maior comunhão com Deus, estudo da palavra e confessar Jesus como nosso Salvador. É isso, pastor? Eu acredito que é justamente esse o caminho, você receber Jesus como Salvador. A gente precisa lembrar que é Jesus que nos salva, né? Assim, não são as nossas obras que nos salvam, sim, mas é Ele que nos faz, é Ele que nos proporciona fazer essas boas obras que Ele separou para que a gente pudesse andar nelas. Então, nós precisamos nos lembrar disso, que Deus ele nos chama para aquilo que é bom, e para aceitarmos essa graça, que é essa salvação, e vivermos de acordo com aquilo que Ele quer para todos nós. Amém. Lu?
Acho que a mensagem final que eu quero deixar para quem está nos assistindo é que quando a gente ama alguém, a gente quer mostrar para essa pessoa aquilo que é mais precioso para nós. E esse é o objetivo desse estudo, Sim. é mostrar o que a Bíblia coloca a respeito de diferentes assuntos. Cada pessoa tem a liberdade de escolher aquilo que vai acreditar ou aquilo que não vai acreditar, né? O objetivo desse estudo não é falar contra a crença de alguém. Talvez alguém que esteja assistindo aqui tenha se deparado talvez com algum conhecimento que nunca tinha visto. Então, o meu convite é o seguinte: não acredite naquilo que a gente falou. Pegue a palavra de Deus, perfeito, e vá, mergulhe na palavra de Deus, estude, vá conferir se tudo isso que a gente está falando aqui tem fundamento ou não, né? Deus, com certeza, através do Espírito Santo, vai iluminar a sua mente e te mostrar novas e maravilhosas verdades. E aí, cabe na nossa mão a decisão, né? Diante de uma verdade, qual vai ser a minha postura daqui para frente? É com muito amor, assim, com muito carinho que a gente está fazendo esse estudo. Amém. Porque nós amamos e queremos dividir aquilo que é o mais precioso para nós. Amém, amém. Se o pecado é o veneno que entrou nesse mundo, o antídoto para o pecado é Jesus Cristo. Nosso convite é que você se aproxime de Jesus Cristo, porque a salvação só pode vir através dele. Pastor, você pode fazer uma oração? Posso? Antes da oração, só queria dizer o Pois seguinte: ninguém precisa ser enganado, não é assim? A palavra de Deus está aqui à nossa disposição. E a gente pode ler essa palavra que ele deixou e a gente pode ter vida e vida em abundância. Amém, né? amém. Vamos orar então? Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor não nos deixou ao léu, à disposição do engano, mas através da Tua palavra o Senhor traz luz, traz verdade para todos nós. Amém. Obrigado porque a Tua palavra nos aponta para Jesus Cristo e que Jesus Cristo faça parte da nossa vida, da nossa existência. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo que a gente está vivendo hoje, a vivermos de acordo com a Tua palavra, a seguirmos não aquilo que a gente acha ou aquilo que outras pessoas acham, mas seguirmos aquilo que o Senhor diz para nós. Amém. Que o Senhor nos abençoe cada um que está nos acompanhando aqui, assistindo conosco. Nós te pedimos tudo isso, agradecemos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Um grande abraço para você, fica com Deus e até o próximo Estudo Central.